Fala galerinha da turma de sistemas operacionais, turma do IFMS. Essa videoaula aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre o sistema operacional Windows. Vamos falar aqui um pouquinho das várias versões do Windows, tá? Eu tenho 4 versões aqui que estão rodando, emuladas, tá? É o Windows 98, o Windows XP, o Windows 7 e o Windows 10 que está carregando aqui, está pensando ali, está atualizando o sistema. Vamos ver se vai dar para trabalhar com ele, tá? Vou tentar fazer uma outra coisa aqui, vamos lá. Info snapshots, tá? Isso aqui, esse terminal que eu utilizo aqui, ele é o QEMU, é o emulador, é um emulador para a gente rodar a máquina virtual aqui, certo? Load VM 1000, vamos tentar rodar aqui, ver se abre aqui. Enquanto isso, vamos trabalhando com os outros aqui, tá? Vamos começar aqui com o Windows 98. Vamos dar uma repassada rápida nele aqui em algumas funções. Então o Windows 98 ele foi a segunda versão do Windows que vinha com já com essa interface gráfica aqui, que é a padrão que a gente conhece, tá? Antes aquela versão do Windows 3 eu não conseguia emular uma aqui para que vocês conseguissem visualizar melhor. Mas ele tem essa interface bem simplesinha e é interessante que cada distribuição do Windows de um sistema operacional é de acordo com a época. Enquanto o Windows 8, o Windows 10 é praticamente focado aí em dispositivos móveis, a gente percebe que aqui nessa época ainda não era muito comum que todos os computadores tivessem internet. Então ele vinha com esse botãozinho aqui, conectar-se à internet, que abria um pequeno assistente de conexão com a internet. Esse aqui, ó, e geralmente esse assistente vinha via linha telefônica, via modem, tá? Então colocava aqui um número de um provedor e a gente fazia aquela conexão, tá? Vamos dar mais uma olhada, vamos dar uma passada aqui, coisas que são relevantes aqui no sistema operacional e que são alguns conceitos do Windows e que é herdado para todas as distribuições, tá? A questão meu computador, as versões atuais não utilizam mais esse pronome meu aqui, né? Só computador ou este computador. E o sistema de arquivos que a gente comentou, em uma aula anterior aí, no Windows, cada dispositivo de bloco que você coloca, um disquete, um pendrive, um CD, qualquer unidade que você coloca, ele cria uma montagem em uma letra, ele monta em uma letra. Então, por exemplo, aqui tem o disco C, que é o disco principal. Aqui ele vem a opção aqui do disquete, né? Disquete é a unidade A, então é o disquete. Aí você me pergunta, cadê o B, professor? O B era utilizado também para disquete, tá? Aqueles disquetes 5/4 também ainda era comum nessa época. Aqui a unidade D aqui, no caso o próprio CD que está encaixado, tá? E o conceito aqui no Windows é bem semelhante, né? Então eu tenho aqui o ponto de montagem aqui, que é o C, e aí eu tenho as diversas pastas aqui, por exemplo, eu venho entrar aqui em arquivos de programas, acessórios, e aqui eu tenho esse caminho. Então eu tenho a pasta acessórios, que está dentro da pasta arquivo de programas, que está dentro da pasta raiz C:/, tá bom? E dentro dela tem todo esse conteúdo aqui, tem o Paint, tem o WordPad, tá? Então já vim aqui com esse pequeno editor de texto, tá? Permitir a gente fazer algum tipo de formatação, né, itálico, comentar aqui o tamanho da letra. É como se fosse um pequeno editor de texto mesmo aí com algumas funções. Não tinha função, por exemplo, de justificar o texto, tá? Mas era para coisa mais simples aqui, ó, poderia mudar a cor também, né? Para coisa mais simples ele já resolvia, né, tá? MS Paint aqui é um programinha de desenho, né? Então era legal aqui porque, por exemplo, nessa época não era muito comum ainda as pessoas, nem todo mundo utilizava mouse, então você estava começando, estava introduzindo o mouse, as pessoas estavam tendo aí seu primeiro contato com a computação, então era muito utilizado esse programinha Paint aqui para a pessoa treinar a habilidade motora aí com o mouse, né? Outra coisa relevante aqui no Windows 98 é algumas de suas configurações. Por exemplo, a gente vinha aqui em iniciar, desculpe pessoal, abri o iniciar aqui do meu KDE. Vamos lá, iniciar, executar, e digitar aqui sysedit, ele abre aqui um gestor, um editor de configuração do sistema, que permitia que a gente editasse alguns arquivos aqui de configuração do Windows, protocol.ini,
tá? E aqui, talvez o mais famoso deles aqui é esse autoexec.bat. Esse autoexec.bat era um arquivo em Windows, herdado isso aqui do MS-DOS, né? Então isso aqui vem desde o MS-DOS, que é um script que inicializa um determinado conjunto de programas aqui quando o computador inicializa, tá? Então, autoexec.bat é um scriptzinho, você queria que iniciasse alguma coisa com o computador, você colocava nesse arquivo aqui que ele já fazia a edição, tá? Outra coisa, regedit, também era comum aqui nessa época, tá? Esse aqui é o editor de registro do Windows, até nas versões atuais tem isso aqui, tá? Interessante é que o Windows 98 ele não era um sistema focado para múltiplos usuários, ele era focado simples em apenas um usuário, né? Então não tinha aquela questão lá, eu abri aqui C, o disco C eu já tinha a pasta Windows do sistema, programas e meus documentos, e todos os documentos do computador estavam aqui, todo mundo tinha acesso, não criavam meus documentos para cada um dos usuários, tá? Outra coisa relevante, programas, prompt do MS-DOS. Aqui eu consegui emular aqui um prompt do MS-DOS, do 81 e 99, né? Nessa época ainda era muito comum os computadores virem com alguns aplicativos aí, ou as empresas terem aplicativos que eram executados, feitos para MS-DOS. Então aqui a gente consegue executar todos os comandos aí do LS do Linux, né? CLS para limpar a tela, tá? Todos os comandos que eram do MS-DOS, programas que eram para MS-DOS, a gente conseguia rodar tranquilamente no Windows 98. Falando nisso, a gente tinha aqui ainda, no Windows 98, foi a última distribuição Windows que veio ainda com essa opção aqui, reiniciar o computador em modo MS-DOS. Então a gente podia desligar aqui, reiniciar o computador e inicializar ele no modo MS-DOS, tá? Então aqui a gente tinha todas aquelas funções ali do prompt, só que, digamos assim, em modo real, né? Então aqui se eu for digitar aqui ver, por exemplo, vai mostrar a versão do sistema operacional. O WinVer mostra aí também a versão Windows 98. No Windows ele apareceria uma janelinha ali, tá? Então são os vários comandos ali que a gente tem possível, tá? CD vai mostrar para mim o diretório. Dir mostra o que eu tenho aqui dentro. CD ponto ponto eu consigo voltar um diretório. Vamos tentar entrar nesse diretório aqui chamado Windows, tá? Então CD espaço Windows, aí eu entro nesse diretório, tá? Vou voltar de novo, tá? CD espaço ponto ponto é porque é o comum aqui do Linux, tá, pessoal? Mas CD ponto ponto aqui já resolveria. Ponto ponto seria para voltar, eu não consigo voltar mais, que eu já estou na raiz, tá? Eu posso criar aqui uma pasta, md pasta. Então agora se eu for dar um dir, já estou visualizando aqui a pasta aí, embaixo aí desse scandisk.log, né? Eu posso entrar nessa pasta agora, tá? Eu posso editar um arquivo, posso criar um arquivo aqui dentro dessa pasta e editar. Aí eu chamo esse programinha chamado edit, é um pequeno editor de texto aí, tá? Windows 98, tá? SE. Aí para acionar esse menuzinho aí de cima, é só com o controle aqui do teclado. Então Alt A, salvar, aí ele vai perguntar como que eu quero salvar esse arquivo, vou salvar aqui arquivo.txt. E aí Tab, tudo aí para a gente conseguir salvar ele, tá? Alt A, sair, consegue sair dele. Outra função legal que tinha aqui no Windows 98, aqui no MS-DOS mesmo, era o chamado ScanDisk. Foi modificado aí pelo CHKDSK, né? Vamos ver se ele vai rodar isso, ele vai dar uma travada aí, né? O Windows travava bastante, tá, pessoal? Windows 98. Ó, o número de série do volume. Ele começava a fazer uma varredura aí no sistema. Bom, mas o que tinha de interessante, pra gente comentar do Windows 98 era isso, né? Eu vou, acho que antes de finalizar aqui, eu vou reiniciar que tinha uma coisa bem interessante ainda para fazer aqui. Reset, ó. Ó, quando ele inicializava, se não desligava de uma forma correta, ele abria uma opção ali para fazer a verificação, né? Bom, já abriu ali.
Outra coisa relevante aqui que a gente tinha no Windows 98 era essas ferramentas aqui de disco. O sistema de arquivos do Windows 98 era chamado FAT32. E ele tinha alguns probleminhas com fragmentação, verificação de erros, né? Então é possível fazer backup e eventualmente tinha que fazer defragmentação desse disco, senão ficava muito lento, tá? Então é uma ferramenta para resolver isso. Esse problema, sistemas de arquivos mais modernos, como o NTFS, que usa o Windows XP, Windows 7, Windows 10, já é bem minimizado, tá? Então aqui questão de fazer verificação de erro, defragmentar o disco, por aí vai, tá? Bom, era isso aqui, vamos, para não ficar só no 98, vamos passar aqui para o XP, tá? Vamos ver aqui, acho que o Windows 10 ele já rodou. O Windows XP, ele foi a primeira versão. Até então a gente tinha dois sistemas operacionais da Microsoft rodando em paralelo, que era a família do Windows NT, tá? E a família do Windows 98, 9X, que a gente chamava, tá? Então tinha o Windows NT4, o Windows 2000, e aí surgiu o Windows XP, que ele fazia uma junção das funcionalidades do Windows 98, do Windows 2000, que era muito estável, muito querido por todos, né? É um sistema operacional muito bom, com a compatibilidade com programas mais antigos, que era na família do Windows 98, Windows Millennium, tá? Não existe aqui, na verdade, ele mantém dá uma alterada aqui na interface, deixa ela um pouquinho mais bonita, né? Mas ele também tem aqui um prompt de comando, que ele já não chama mais de prompt do MS-DOS, né? E já não tem mais tanto problema com o sistema de arquivo FAT32. Aqui, o Windows XP era possível ser formatado, instalado no FAT32, tá? Mas era preferencialmente usado no NTFS, tá? Então, aqui já vem a questão, ele já é um sistema feito para ser múltiplos usuários, então ao invés de ter aquela pastinha meus documentos aqui, tem essa Documents and Settings, e aí vai ter uma pasta para cada um desses usuários, e dentro dessa pasta do usuário vai ter ali a pasta meus documentos ou documentos. E aí, todo o caminho, a pasta atual meus documentos, que está dentro de Rafael, que está dentro de Documents and Settings, que está dentro da unidade raiz, que é C, certo? Então, na verdade, aqui o Windows XP não tem muita diferença. Na verdade, assim, os Windows vai tendo uma compatibilidade que o Messenger já foi descontinuado, né? Então, assim, e aqui interessante também a gente notar aqui, vamos ver aqui o WinVer, né? Que eu chamei ele aquela hora. Windows XP Professional, tá? Versão 5.1. O Windows 98 seria equivalente à versão 4 do Windows. Isso aqui é a versão 5, tá? Um sistema operacional que foi muito bom no seu tempo, na sua época de uso. O Windows XP foi bastante útil, bastante utilizado, né? As pessoas gostavam muito de utilizá-lo, tá? Algumas diferenças aqui, o painel de controle, ele já tem uma interface muito mais amigável aqui para o usuário, né? Mas mantinha a compatibilidade com o modo clássico, que era como funcionava lá no 98, então assim, um sistema meio que de transição, né? E já tinha questões aqui de atualização automática, central de segurança, já embutia um firewall junto no computador, ainda que bem rudimentar, né? Mas já tinha algumas funcionalidades aí bem interessantes aí para a época. Beleza? Então essa aqui é a distribuição do Windows 98. Já tinha a possibilidade de modificar o tema, dava para colocar o tema clássico, né, do Windows, para quem era mais saudosista aí, ó, tá? A versão Windows 2003 Server era a versão para servidor, análogo aqui, né? Ainda mantinha a questão da proteção de tela. Vamos ver aqui, encanamento 3D. Vamos visualizar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um desses. Vamos ver esse encanamento 3D mesmo. Vamos visualizar ele, ó. Então a proteção de tela aí, né? Já praticamente tá meio que em desuso isso aí, né? Antigamente era moda isso nos computadores, especialmente lá na família do Windows 9X, que tinha aquela proteção de tela, encanamento, labirinto, era bem divertido para o pessoal, né? Então esse aqui é o Windows XP, tá? Aqui, que a gente vai trabalhar aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, é o Windows 7.
O Windows 7 ele é relevante, imagino que muitos devem ter ele rodando aí no computador ainda, né? Ele é relevante porque ele é o sistema operacional que está nos computadores lá do IFMS, tá? Então, a gente vai estar rodando aqui nele. Já tem uma pequena diferença, né? Ele tem aqui esse menu iniciar aqui duplo, já tem uma opção aqui de pesquisa aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar algum software, como o VirtualBox, que a gente vai utilizar, eu vou gravar na próxima videoaula um tutorial de como fazer a instalação dele e como montar uma pequena máquina virtual, beleza? Com o VirtualBox, usando o Windows 7. E aqui vai ser uma coisa bem interessante, porque essa máquina aqui já é uma máquina que já está virtualizada, utilizando aqui o QEMU, tá? Rodando sobre um Slackware. E a gente, dentro desse computador, a gente vai virtualizar mais um outro sistema operacional, que vai ser o Tiny Core Linux, que é o que a gente vai utilizar nas demais atividades. Mantém aí o padrão, né, do Windows, só que agora a barra ali de tarefas não vai mais aparecer naquele caminho, né? A menos que eu clique nela, que vai aparecer no caminho. Tá bom? Vamos ver aqui algumas configurações interessantes aqui dele. Tem aqui calculadora, então isso aqui tem também nas outras versões, né? Então são alguns aplicativos bem interessantes aí para a gente estar utilizando com o Windows 7, beleza? E a última versão, até o momento, tá pausada aqui, vamos despausar, é o Windows 10. O Windows 10 já é mais focado em ser um sistema operacional. Parece que ele deu uma travadinha aqui no meu QEMU, né? Ele travou, pessoal. Não vou conseguir mostrar ele aqui para vocês, tá? Ele é um sistema um pouquinho mais pesado, ele já vem com esse navegador o Edge, né? É um navegador aí bastante utilizado. Eu vou tentar dar uma resetada nela aqui. Vamos ver se a gente consegue resetar na máquina. Consegue rodar de novo. De repente a gente consegue mostrar alguma coisa dele. É um sistema já um pouquinho mais pesado, mas praticamente hoje é o padrão, né? É importante dizer que a Microsoft, ao longo do tempo, ela vai deixando de dar suporte. O Windows 7, que eu falei para vocês, é o que está lá no laboratório do IF, e isso hoje é um problema, porque o Windows 7 não tem mais suporte da Microsoft. Quer dizer que ela abandonou o sistema? Não. Significa que ela não vai mais fazer atualização, tá? Ela ainda lança alguns pacotes de atualização se tem alguma coisa muito relevante, tá? E isso também vale aí para o Windows XP, o Windows 98, não tem mais atualizações, então se tiver uma falha, tiver uma vulnerabilidade ali no sistema, não terá uma correção, muito provavelmente não terá uma correção, tá? A Microsoft está lançando aí todas as suas fichas aí, depositando suas fichas no Windows 10. Nessa máquina aqui, nesse emulador que eu estou utilizando, ele acaba rodando um pouquinho mais lento, porque ele está rodando em 32 bits, tá? Então, talvez no emulador aí com 64 bits ele vai rodar um pouquinho mais rápido, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui está demorando um pouquinho para carregar. De repente, na próxima videoaula que eu vou fazer a instalação aqui do VirtualBox no Windows 7, de repente a gente faz dá uma repassada aqui também no Windows 10. Beleza, galera? Então, na verdade, a nossa videoaula é isso aqui mesmo hoje, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, gostaria de ver mais alguma coisa, coloque aí nos comentários que eu tento atender na medida do possível, tá ok? Então, muito obrigado, até a próxima videoaula.